Como obter uma supermemória? Esse é o nosso tema de hoje. Afinal, só podemos dizer que sabemos de alguma coisa se realmente tivermos esse conhecimento na memória. Bem-vindos ao canal Viver Criativo. Eu sou Ivan Correia, fazendo conteúdos de qualidade. Em primeiro lugar, eu quero afirmar para vocês que todos nós temos a capacidade de desenvolvermos uma supermemória. Todos nós nascemos com essa capacidade de memorizar o que quisermos. E eu vou te explicar como. Inicialmente, eu vou explicar o conceito de funcionamento da nossa mente. Vou utilizar essa figura para representar a mente, que foi criada em 1934 pelo Dr. Thurman Fritsch, onde o consciente é onde está o seu foco no momento. É responsável pelo raciocínio, pelo julgar o que é certo e errado, pelo planejamento, pela crítica, pelas análises, pela tomada de decisões, onde se cria as ideias, e é a memória de curto prazo, e abrange 5% da mente. O subconsciente é responsável pelas funções vitais do corpo. É onde todas as informações vividas, desde o útero da mãe, fica armazenado. Onde ficam os medos, angústias, alegrias, criatividade, hábitos e crenças, emoções e sabedoria, padrões de comportamento e paradigmas, traumas, e é a memória de longo prazo e representa 95% da mente. A mente também pode ser representada por um iceberg, onde temos a noção de proporção, onde vemos bem, podemos entender que tudo que consideramos como memória fica armazenada no subconsciente, que é a nossa memória de longo prazo. É importante saber que não é toda informação que chega no consciente que será arquivada na memória. O consciente funciona como uma porta de entrada para o subconsciente, onde é feita uma triagem do que pode entrar e segue algumas regras através de escolhas. Só o que o consciente achar que for importante, através de emoções e sentimentos, através de repetições ou exercícios, através de motivações. E toda a informação que não conseguir entrar no subconsciente será apagada da memória no curto prazo. Embora a mente esteja entrelaçada com o cérebro, precisamos lembrar que são duas coisas distintas e é necessário ter alguns cuidados com o cérebro para que funcione adequadamente. O corpo precisa de manter uma atividade física para que a oxigenação do cérebro ocorra.
Também uma alimentação adequada melhora o desempenho e a capacidade da memória. Alguns alimentos que ajudam na formação da memória é o consumo de salmão, sardinha, atum, sementes de gergelim, nozes, legumes, beterraba, brócolis e abacate. Conhecer o processo mental e o cuidado diário do cérebro é o primeiro passo que todos devem ter para um bom desempenho cerebral e da memória. Mas para se destacar da média e ter uma super memória, existem técnicas que ajudam no desenvolvimento mental. Uma das melhores técnicas que existem é a técnica criada por Richard Feynman, a qual eu vou explicar. Richard Feynman foi um físico norte-americano ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, graças ao seu trabalho sobre eletrodinâmica quântica. Desenvolveu um método de aprendizagem e memorização composto de 4 passos. Essa técnica ficou muito famosa por ser utilizada por várias personalidades mundiais. Atualmente, Elon Musk declarou que se utiliza dessa técnica para memorizar e aprender sobre qualquer assunto. Essa técnica não apenas ajuda na memorização, mas possibilita uma profunda compreensão do assunto estudado, possibilitando que a pessoa consiga explicar para outras pessoas com pleno domínio do assunto. Agora vamos conhecer esse método e os seus 4 passos. Primeiro passo: você deve escolher o assunto que quer aprender. Procure ser bem específico, não escolha um tema muito abrangente, como a história da humanidade. Procure um conteúdo dentro desse tópico, tipo a Revolução Francesa. Escolhido o tema, procure todas as informações disponíveis e faça o seu resumo usando as suas próprias palavras. Não copie simplesmente o que está nos livros ou na internet e não use jargões técnicos. Segundo passo: ensine o assunto escolhido para uma criança maior que 7 anos. Caso não tenha uma criança, procure simular que você está ensinando para alguém que tenha o entendimento de uma criança entre 7 a 10 anos. O objetivo é que você desenvolva o assunto com termos simples e de fácil compreensão, e faça as suas anotações de modo que até uma criança consiga ter entendimento do assunto que você quer ensinar. Terceiro passo: após a primeira explicação, procure encontrar as suas dificuldades e as falhas na compreensão do assunto. Anote os pontos que você tem mais dificuldade de compreensão e retorne para as suas fontes de estudos, os livros, internet, etc., para aprender melhor esses pontos. Quarto passo: revise e simplifique. Nesse último passo do método Feynman, você deve revisar o seu resumo e simplificar ainda mais, sempre usando as suas próprias palavras, com termos de fácil compreensão. Ao finalizar, se você perceber que ainda tem alguma dúvida, volte para o terceiro passo para revisar novamente. Aplique essa
técnica que eu garanto que você vai ter uma super memória e irá aumentar os seus conhecimentos de uma forma objetiva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se e deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Em breve estarei trazendo novos conteúdos. Conto com você.